É. Entendi. Vamos ver, né? Como que vai se desenrolar. Eu estou um pouco insegura, mas eu acho que vai dar certo. Tá certo, então. Bom, vamos para a segunda noite do nosso 12º Seminário Viva Vox, hoje com Raquel Wattler. Eu espero que pronuncie, mas eu vou aprender ainda esse nome melhor. E para falar sobre Gorgias. Deixa eu pegar aqui o título direitinho. Só um momento. Espectros de Gorgias, efeitos póstumos da feitiçaria sofística. Palavra sua, bem-vinda. Obrigada, Aldo. Deixa eu ver. Estão me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Tá bom. Então, eu pensei em fazer assim, né? Eu vou apresentar. Eu não fiz slide. Semana passada todo mundo fez slide. Aí eu tentei fazer slide, não ficou bonito. Eu falei assim, se for para não ficar bonito, eu nem vou fazer. Eu vou apresentar a minha dissertação mesmo. Acho que eu já estou segura o suficiente para falar dela, agora que eu já estou no doutorado. E eu vou apresentar o sumário, falar um pouquinho como eu pensei, né? A dissertação. E aí eu separei alguns trechos que eu acho mais impactantes, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu vou primeiro falar um pouco dela e depois eu vou ler um pouco. Deixa eu apresentar aqui. Ué, peraí. Tá aparecendo aí? Ou não? Deixa eu ver. Ainda não que eu esteja vendo. Deixa eu ver se aparece lá. Agora sim, agora está vindo. Oi? Agora está aparecendo, calma aí. Bom, então, vou falar um pouco. Eu queria ver todo mundo, né? Porque eu apresentando essa tela eu não vejo. Vocês continuam vendo ou não? Não, né? Agora tá vendo. Bom, vou deixar assim mesmo, tudo bem. Só enquanto eu explico um pouco o sumário. A dissertação, eu tinha pensado antes, na verdade, era muito mais amplo do que daria tempo de fazer no mestrado. Então, acabei que eu fui cortando, né? A minha ideia inicial era sair da antiguidade, passar pela modernidade, chegar na contemporaneidade, dialogando Gorgias com vários autores, né? Porque o projeto inicial que eu entrei na UFOP era Gorgias e Foucault, né? E aí depois eu decidi que eu ia primeiro fazer um capítulo de Aspásia, porque eu descobri a Aspásia, não sabia da existência dela até o mestrado, eu fiquei encantada com saber, né, de uma mulher mestra de retórica. Então eu falei assim, vou fazer um capítulo sobre Aspásia, e aí depois eu falei, tem que fazer um capítulo sobre Platão, né? E aí acabou que assim, né, a gente vê que tudo aquilo que a gente sonha para o mestrado, a gente tem que reduzir. Se tem uns projetos megalomaníacos como o meu, tem que cortar, tem que. Né? E eu acabei ficando só na antiguidade mesmo, embora eu traga durante os capítulos bastante referências contemporâneas também. Eu tento sempre trazer para questões contemporâneas. E só mais nas considerações finais, né? Que eu tentei mostrar uma relação entre o Gorgias e o Derrida, principalmente a Farmácia de Platão, o Gorgias e o Preciado, texto Yankee, né? Então, eu trouxe esses dois do contemporâneo ali só como uma forma de considerações finais, né? De uma maneira mais ensaística, mas acabou que os meus capítulos mesmo ficaram de filosofia antiga, né? Aí o primeiro capítulo, que é mais uma introdução, assim, ao que me interessa no Gorgias, nos discursos de Gorgias, né? No que eu estou chamando de feitiçaria sofística de Gorgias. E aí são esses 3 pontos, né? Os trechos que eu vou ler é mais desse capítulo, já que eu coloquei como título, né, o próprio título da minha dissertação, então eu acho que vai ficar
melhor para trazer como que eu entendi isso no Gorgias, no Empédocles ali, e depois eu vou trazer um pouquinho de como foi o capítulo de Aspásia, principalmente esse ponto do cabaré e depois o ponto de Aspásia gorgianizando Péricles, né, que é o ponto E. E por fim eu vou trazer o ponto C do capítulo 3, né, do capítulo de Platão, que é bem importante também para a gente entender o que é isso que eu estou chamando de feitiçaria sofística. Mas, então, o Aldo tinha me perguntado se o PDF já estava disponível, né, como eu estou acabando ainda alguns concertos da banca, né, minha banca foi no mesmo dia que foi a matrícula do doutorado, então está ainda tudo muito em cima, eu não acabei de fazer as correções, mas logo eu estou terminando e aí eu vou disponibilizar também para quem quiser ler e tiver curiosidade no assunto, né? E aí é isso. Agora eu vou parar de apresentar. E vou lendo os trechos que eu, né, vou começar com a introdução, os trechos da introdução. E depois eu seguir para os próximos capítulos, né? Então, introdução, né? Eu coloquei o comecinho da introdução, mas eu também pulei uns trechos da introdução. Não vou falar nada inteiro, né, gente? Porque é só para a gente dar uma passada mesmo pela dissertação. E eu acho interessante também, sendo uma dissertação de Gorgias, e eu tenho uma preocupação muito com o estilo, né? Por isso que eu quis trazer o meu texto também, sabe? Para as pessoas poderem ter uma experiência, porque quando a gente fala é diferente, né? Então, terem uma experiência também com o estilo da escrita, né? Com como eu tento gorgianizar o texto, sendo em homenagem ao Gorgias, né? Trazer uma sonoridade, uma poética para o texto, né? Então, é isso. Introdução. Como começar? Desde o começo, é árdua e prestigiosa a tarefa de iniciar, de dar o pontapé inaugural. Entrar na gira, que sempre já começou, preparar ritualisticamente os trabalhos, acender as velas e os incensos para qualquer que seja o texto oferenda. Exige uma energia espirituosa, própria potência iniciática. Para tal, conjura-se aqui o sortilégio contido na primeira carta do tarô de Marseille, o Mago. Arquétipo que não só carrega a força da iniciação aos mistérios, mas também marca essa conexão alquímica entre feitiçaria e oratória, esboçando a semelhança material entre a manipulação dos feitiços e o manejo com as palavras. Nem sempre trata-se de bruxaria quando na consulta oracular o mago aparece, mas quase todas as vezes que essa carta surge, trata-se de comunicação, de discurso, de linguagem. O mago é um orador criativo, um professor tagarela e, ao mesmo tempo, um livre aprendiz, que testa sem compromisso os elementos dispostos à mesa. O mago é aquele que inicia e é o iniciado. Uma vez que ousa aprender, misturando todos os recursos disponíveis, sendo uma das poucas cartas do baralho em que aparecem as representações em naipes de cada um dos elementos. Também é ele quem começa, arriscando dizer, e sobre a superfície protética de sua mesa de trabalho estão todas as ferramentas necessárias para enfeitiçar o mundo encantando. O mago experimenta fazer suas poções no mesmo espaço da alquimia, né, citando aí a farmácia de Platão, do Derrida, em que prepara seus discursos. O mago do tarô pode ser chamado de sofista? E a sofística estaria bem representada no arquétipo do mago? Tudo que essa dissertação tem a dizer poderia se desdobrar em associações com essa primeira carta do tarô, sem deixar de lado tais digressões oraculares. Voltemos ao fantasma de Gorgias, buscando em seus espectros a força da feitiçaria sofisticada. Então, né, eu aqui não entrei em detalhes, mas quem está ambientado com a obra do Derrida, Espectros de Marx, essa metodologia, né, eu estou usando a espectrologia, a lógica do fantasma, por isso que se chama Espectros de Gorgias, para poder trazer como que o Gorgias, né, como uma figura fantasmática, assombra a história da filosofia, né? Assim eu posso trazer esses saltos, né? Às vezes falar de moderna, às vezes falar de contemporânea, mas é através dessa assombração, é através dessa espectralidade, né? É através do Gorgias obsidiando outros pensadores e pensadoras. Então, eu não entrei, porque vai ser muito complexo aqui, e aí eu já expliquei qual foi o critério, né? Então, o critério para os autores e autoras com quem caminhamos ao longo dessa dissertação foi o de optar por pensamentos que acolhem a feitiçaria sofística, notoriamente a bruxaria discursiva de Gorgias.
Entretanto, pensar com e dar voz a Górgias, ecoar seus encantamentos, fazer ressoar sua cosmética do discurso, não se reduz àqueles que exaltam tal herança. Existem aparições espectrais gorgianas também em quem rejeita essa herança, escarra na lápide e nega qualquer parentesco com a feitiçaria sofística. Negar a potência do feiticeiro, obscurecer sua magia, não desvia e nem atravanca a bruxaria. O que Aspásia, Platão, Derrida e Preciado podem ter em comum? O polêmico, o ousado, o mágico, o diferencial da diferença, a feitiçaria persuasiva, a alquimia farmacêutica, a intempestividade. Acredita-se aqui que, entre outras coisas, eles têm em comum o fantasma de Górgias, obsidiando suas ideias. São presenças intelectuais a incomodar de maneira constante, metamorfosear, embriagar, contaminar, inseminar, cortar, envenenar, enfim, criar a filosofia. Rastreando espectros da feitiçaria gorgiana, buscamos mostrar que sofistas e filósofos, ao concorrerem politicamente pelo espaço do psicagogos, são herdeiros diretos dos necromantes, os goetes. Deste modo, a ênfase é na caracterização dos sofistas e filósofos como condutores de almas, feiticeiros das palavras, macumbeiros do discurso. No percurso de caçar e ser caçado por fantasmas, sempre seguindo a lógica da espectralidade, percebe-se que falar com fantasmas é tarefa toda impossível, sobretudo sem a prática mágica da conjuração. Dentre as várias significações proporcionadas por Derrida sobre tal prática, a conjuração pode ser a encantação mágica destinada a evocar, a fazer vir pela voz, agora eu estou citando Derrida, desculpa, a partir de a encantação mágica, já é Derrida, destinada a evocar, a fazer vir pela voz, a convocar um feitiço ou um espírito. Conjuração exprime, em suma, o que faz vir pela voz. Fim de citação. Está lá no espectro de Marx. Como princípio da escrita e da pesquisa, é preciso, então, conjurar Górgias, esse fantasma obsedar a filosofia, terror dos eleatas, mestre da feitiçaria, conjurar impetuosidade cairológica, coragem de cindir o ser, coragem de dizer o não ser, ousadia do engano e força mágico-persuasiva. Invocar na prosa o som da poesia, conjurar a potência plástica do Logos, deste orador que exaltou Helena como responsabilidade póstuma, mas principalmente jogando para se divertir. Conjurar o pacifista na luta pela união do povo heleno e também o agonístico, cumprindo missão militar só na bélica discursiva. Conjurar as performances púrpuras e a longevidade centenária dos ventrelínguas. Conjurar o ventre na língua, a atrair os voyeurs do discurso, seduzindo-os com palavras, e no fluxo ventrilinguístico, fazer comer, fazer gozar, fazer pagar. Aqui eu estou dialogando com a Cassan, Essa análise do gozo é totalmente dela, principalmente, embora ela já fale isso nos ensaios, no efeito sofístico, ela fala bastante no Jacques, o sofista, Ela entra bastante nessa questão, faz essa analogia entre o sofista e a prostituta, que para mim é muito cara. Deixa eu beber uma água. O primeiro capítulo apresenta 3 aspectos da bruxaria de Górgias. A cosmética discursiva gorgiana, própria ao estilo oratório florido, das performances sofisticadas, a herança necromante, na feitiçaria da palavra, e a imagem de Helena, que emerge do elogio gorgiano, imagem indispensável para caracterizar o Logos Fármaco enquanto sedutora potência, vital fatal, de enfeitiçamento e envenenamento. No segundo capítulo, dialogando os fantasmas de Górgias e Aspásia, evidenciamos a força política da feitiçaria sofística, no ambiente de discussões do Círculo de Péricles, que é também rememorado como o bordel erudito de Aspásia, onde o intelectual e o retórico erótico se misturam num só espaço. Basilar nesse capítulo é o desenvolvimento da hipótese doxográfica, em especial a doxografia referente ao diálogo de Ésquines socrático, intitulado Aspásia, que indica estilisticamente que Aspásia fiou a língua de Péricles à maneira de Górgias. Já no terceiro capítulo, perseguimos o fantasma de Górgias, assombrando a tradição filosófica e o fantasma de Platão. Evidenciamos o diálogo crítico que a filosofia platônica realiza, ainda que de maneira relativamente respeitosa no caso de Górgias, com a feitiçaria sofística, em especial com a bruxaria discursiva gorgiana, mostrando a inscrição do arsenal mágico-conceitual do siciliano na textualidade mesma da filosofia de Platão.
Nossa dissertação relaciona a perseguição à sofística e a caça às bruxas, no sentido de que incinerar corpos e textos, calar cantos, discursos ou preces, destruir práticas curativas milenares e soterrar saberes narcossexuais são diferentes maneiras de domesticar a selvagem bruxaria, capturar a feitiçaria necromante, confiscar os poderes de cura e morte. Em vista disso, um dos principais objetivos do nosso estudo, do título à conclusão, é enfatizar afirmativamente, em giro performático, os aspectos heterodoxos, indecentes, selvagens, polêmicos, profanos, subversivos, que sempre acompanharam a feitiçaria sofisticada, buscando propor aproximações entre sofistas, putas e bruxas. Agora eu vou para o capítulo 1, né? A introdução do capítulo 1 eu coloquei inteira, porque ela é curtinha e ela apresenta bem sinteticamente o que eu entendo por leitura necromântica de Gorgias, né? Deslizando sobre superfícies discursivas, entre silas, quimeras e carruagens correndo no mar, surge a figura de uma ousada górgona, a transformar em pedra, através da voz, tudo e todos que cruzam seu caminho. Enfeitiçados pelas performances polêmicas e intempestivas, pela impetuosidade jovial e insolúvel ambivalência farmacêutica dessa górgona bicéfala, muitos caíram no erro de classificá-la como oradora, cética e racionalista, então racionalista e irracionalista, nihilista, relativista, protopositivista, nominalista e por aí vai. Anacronismos à parte, tais nomenclaturas não parecem apropriadas para aludir à perigosa potência feiticeira da quase mítica figura a assombrar, cito o poema de Parmênides, o âmago inabalável da verdade bem redonda. Até chamar essa górgona sofista ou filósofa é ainda imobilizar sua imagem, não compreendendo os paradoxos indecidíveis a esculpir e destruir esta púrpura figura que é e ao mesmo tempo não é. Talvez seja tempo de, tendo já redescoberto Gorgias, encobri-lo novamente, com tudo que é misterioso e ambíguo, prazeroso e poético, ritualisticamente necromântico e perigosamente feiticeiro. Talvez seja preciso inovar criticamente ao reencobrir Gorgias procurando-o nas fontes que não são Gorgias, mas que frequentemente Gorgias, zombateiramente, gosta de assombrar. Nossa górgona púrpura é também o que disseram de Gorgias, é aquilo que foi paulatinamente compondo sua ambivalente paradoxal imagem. Talvez o que Gorgias nos ensine e que temos muito a aprender seja exatamente esse teatro de sombras coloridas que são e não são, visíveis e invisíveis, num jogo cênico-discursivo de aparências plásticas. Nosso Gorgias é menos filósofo ou sofista e mais uma mítica górgona bicéfala, maga da persuasão, necromante da encruzilhada, feiticeira dos discursos, porque quisemos plasmá-lo assim, uma mágica górgona eloquente, vestida em manto púrpura. Contudo, se não retomarmos a nomenclatura platônica que vê Gorgias como sofista, teremos de escolher outro nome para o heterogêneo movimento de pensadores que performaram encantando as polis e exibindo-se, e vendendo seus ensinamentos da feitiçaria palavresca. Então, já que apenas ao falar em sofistas ou em sofística estamos sendo platônicos, precisaremos ser platônicos, mas sempre sofisticando gorgianicamente os termos sofística e sofistas. É possível recorrer a nomenclaturas platônicas que foram usadas para depreciar a sofística, como chamá-la cosmética, para epiditicamente afirmar as singularidades das performances sofisticadas e floridas, que caracterizam a sofística. Dado que Gorgias compreende a ação tirânica do logos e de seus efeitos através da persuasão, como uma arte mágico-feiticeira que seduz e conduz, estamos chamando a discursividade sofística de feitiçaria. Privilegiamos o elogio de Helena e a visão de Gorgias como herdeiro do magro necromante Empédocles, ao invés de concentrar a análise no tratado do não ser, discurso espero que por paródia procura reduzir ao absurdo as teses do poema, traindo Parmênides por excesso de fidelidade. Na disputa dos Gorgias com Eleatas. Então, por mais que a gente veja eu vejo como importante isso, não é o que eu foco, Então, o Tratado do Não Ser deixou em apuros não apenas o poema, mas também ridicularizou, contrapondo os estudos sobre a divisibilidade e a unidade do ser de Zenão e Melisso. As questões do tratado continuam instigantes e pertinentes, suscitando leituras importantes, inclusive para compreender como o elogio consegue retomar a dificuldade final do tratado, o hiato entre palavra e coisa,
fazendo das limitações do discurso sua própria força, e empoderando o logos com as artes duplas da persuasão, que é a magia e a feitiçaria. Embora existam diversos estudos dedicados a investigar o tratado e suas ressonâncias em outros discursos gorgianos, poucos são os trabalhos que investem numa perspectiva necromântica das feitiçarias, magias e encantos presentes na farmácia de Gorgias, né? Então é isso, a gente não foca, eu não foco no tratado, por mais que às vezes eu fale do tratado, obviamente, mas o principal texto é mesmo o elogio. Bom, quanto tempo eu tenho ainda, Aldo, para eu saber o que eu falo aqui, o que eu pulo? Uns 15 minutos. 15 minutos. Bom, eu vou falar um pouco, então, direto das coisas da feitiçaria. Eu queria falar um pouco da cosmética, mas como eu vou tratar mais da cosmética também no doutorado, eu vou ter outros momentos para apresentar isso. Acho que eu vou direto para esse ponto dele do Empédocles, para eu poder falar um pouco dos outros dois capítulos. Bom, ponto B, então, né? Do capítulo 1. Sofistas e filósofos, ao disputarem o poder de condução do psicagogos, tornam-se psicagogoi reformados politicamente. São condutores de almas, dos vivos e dos mortos, feiticeiros do discurso, na ágora ou no cemitério, enfim, herdeiros políticos dos necromantes. Evocamos para ilustrar o modelo híbrido de pensador feiticeiro aqui exaltado Empédocles, o mestre mágico-filosófico que iniciou Gorgias, que domou os ventos e levantou os mortos de suas covas. No entanto, para conjurar Empédocles em toda a sua feitiçaria selvagem, é preciso quebrar a maldição dos Skullers. Estes que são geralmente incapazes de dialogar com fantasmas. Ao invés de agir como Sculler, é preciso agir como necromante, invocando os mortos, seduzindo-os com encantos, conjurações e libações, a participar dos rituais, das danças, dos encontros, das conversas. Muitas das características feiticeiras do pensamento de Gorgias decorrem do fato de ter sido discípulo de Empédocles. Gorgias foi treinado por Empédocles nas artes da feitiçaria, da oratória, da magia farmacêutica, tendo herdado deste, além do gosto pelas vestes púrpuras, a noção de eloquência como encantamento, da persuasão como uma arte médico-mágica que, assim como a música, engana, conduz, cura, envenena almas. A aparição de Empédocles em Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres traz vários testemunhos que ajudam a endossar nossa leitura necromântica do mago filósofo, né? Destacamos 3 vestígios presentes na doxografia referente ao mestre Acragantino para plasmar uma imagem de Empédocles necromante. 1. Ele conseguiu ressuscitar, né, entre aspas, tudo isso está lá na entrada em Empédocles, tá? Do quem quiser conferir depois. Do Diógenes, né, de Laertes. Ele conseguiu ressuscitar uma mulher após mantê-la 30 dias sem pulsação e sem respiração, né? Segunda retrato ali. Ele deu sinais de compreender que o contato com os mortos e com o Hades se dá também através de lágrimas e gemidos, né? E aí eu vou voltar depois à relação do Goés, né, do mago necromante, com a lamentação ritual, que é o Goos, né? Elas têm uma semelhança etimológica e elas estão intimamente ligadas. E Diógenes cita Empédocles exaltando seus poderes, logo após mencionar que Gorgias foi seu discípulo e assistiu suas práticas de feitiçaria, né? Nesse trecho que é lá no livro 8, 59, o ponto que tá. Então fica nítido que Empédocles promete, aí eu cito, trazer à luz, né, a força de alguém que já está no Hades. É assim que ele fala, e ele promete ensinar isso, né? Então, ainda que seja uma coisa que eu acho que vai ser um pouco polêmico, eu gosto de defender essa leitura necromântica, né? Se os Skullers não aceitam nem a leitura dele como farmacêutico, né? Gostam mais da leitura dele como físico, né? Até ele como mago purificador já é problemático, então o necromante, imagina. Mas, vamos lá. No entanto, insistimos em defender uma leitura necromântica de Empédocles e buscamos mostrar que se Gorgias aprendeu com o mago Diácritas a arte da eloquência, a teoria da percepção por eflúvios, a manipulação farmacêutica da palavra mágica, nada impede que ele tenha sido iniciado também na necromancia, no ciclo de conjuração da força dos mortos. Nesse sentido, consideramos tarefa indispensável a localização de Gorgias como herdeiro necromântico de Empédocles. E tal herança está evidenciada tanto na importância da Goeteia, no elogio de Helena,
como na importância que Gorgias dá em todos os seus discursos à sonoridade mágico-persuasiva das palavras, né, encantamentos capazes de conduzir as almas. Então, a psicagogia é algo que está em todos os discursos dele, né? Persuadir as almas daqueles que os escutam, né? O elogio disponibiliza diversas expressões associadas à dimensão mágico-feiticeira do discurso, né? Principalmente no parágrafo 10. Além da goeteia, que significa simultaneamente feitiçaria e fascinação, ligada a dinamis, né, característica da palavra, ocorre a aparição de mageias, né, mageias, palavra relacionada ao ofício do magos, né, e aos sacerdotes medos. Essa é a etimologia originária de mageias, né, vem daí, vem dos magos. Pois os encantamentos, aí eu cito o parágrafo 10, pois os encantamentos inspirados pelos deuses, em teoria, por meio das palavras, introduzem o prazer e afastam a dor. Pois nascendo junto com a opinião da alma, o poder dos encantamentos, né, dinamis, dos epoides, fascina, persuade, altera a alma pelo enfeitiçamento, goeteia. Duas técnicas de enfeitiçamento e magia, mageia, são encontradas, as quais são erros da alma, né, e as ilusões da opinião. E aí o enfeitiçamento reaparece depois no parágrafo 14. Além do recorrente vocábulo epoidai, que aparece em vários parágrafos, né, os encantamentos ou cantos mágicos capazes de agir sobre as almas dos ouvintes e da noção de ter alguém também, como a Jacqueline de Romilly mostra que já está associado a mageia ali no Gorgias, né, que é o encantamento das sereias, aquela coisa da voz fina que tem também uma potência feiticeira. Aí eu falo, né, Jacqueline de Romilly, notável estudiosa da arte feiticeira gorgiana, observa que Gorgias combina todas as expressões que poderiam ser usadas para tratar da magia e feitiçaria. Deste modo, o elogio de Helena é responsável por introduzir uma nova concepção das práticas dos magoi. E com esse discurso, Gorgias insere os magoi e a mageia no coração da cultura grega. Isso é uma frase de uma antropóloga que eu gosto muito. Tem um livro dela que chama Ciri de Max, né, que eu uso bastante. Estudiosos que se debruçam sobre este escrito de Gorgias atentam para a forma verbal goeteo, né, que carrega dois sentidos no grego, fascinar pela palavra e enfeitiçar. Daí o substantivo goeteia significar ao mesmo tempo feitiçaria e fascinação. Entre os pensadores que chamam atenção para esse vocal, tem o Derrida, né, então não vou citar, gente, porque eu mas tá ali um trechinho, acho que lá na página 76, uma coisa assim, que ele cita o Gorgias, né, e fala da goeteia. Então, segundo Carastro, que é essa autora que eu gosto, mageia e a goeteia, enquanto as artes duplas do logo, são centrais para a performance gorgiana e sua positivação da magia. É pertinente destacar que a arte do goes, segundo uma antiga etimologia, provém de uma derivação de goal, usado, né, na época homérica para a lamentação ritual. Dessa maneira, é possível pensar a goeteia, que Carasto destaca como um verbete atestado pela primeira vez em Gorgias, ligado à lamentação fúnebre. Gos, goal, né, que é as duas, a lamentação fúnebre em geral. E, ao mesmo tempo, ao poder de condução necromântico do goes. Então, são essas duas coisas, né? Já tem a coisa do epitáfio, a importância do epitáfio. Gorgias não só escreve um epitáfio, mas ele tem... ao herdar o goes, ele também está herdando isso da lamentação ritual, que o goes, ele vem da lamentação ritual, ele usa esses sons da lamentação ritual para conjurar os mortos, né? Bom, então as estudiosas que relacionam feitiçarias, a sofítica e a filosofia antiga, se dividem sobre esse assunto. Enquanto Carastro e Gerwich atentam para essas derivações e localizam tais heranças no cerne das encruzilhadas psicagógicas, sofísticas e filosóficas, de Romilly recomenda não levar longe demais essas aproximações, pois em Gorgias tais conexões ganham novos objetivos, já que o siciliano procurou dar ênfase mais à fala em geral do que à magia, né? Contudo, numa leitura necromântica de Gorgias, tais extrapolações possibilitam apostar nos estreitamentos entre a necromancia, a lamentação ritual e a feitiçaria da palavra. Dessa maneira, nos aproximamos da leitura mágica de Gorgias proposta por Romilly, mas com diferenças em relação à sua perspectiva. Uma leitura necromântica e feiticeira de Gorgias não afirma a substituição da irracionalidade mágica pela racionalização científica, nem apoia a tese de que Gorgias transformou a feitiçaria necromântica em uma técnica racional do discurso. Defendemos que, do mesmo modo que Gorgias incorporou a sacralidade do poder da poesia na prosa, ele também realizou uma incorporação da dinamis mágica no poder logológico.
e criou, em seu caldeirão discursivo, um novo tipo de arte feiticeira da palavra. A feitiçaria deixa espaço no logos para a insubordinação do encanto, para a irracionalidade persuasiva do engano e para a ambivalência da farmacoфeitiçaria. Bom, então o Gorgias ele altera também esse legado do Empédocles, porque o Empédocles nunca se auto-intitulou Goes ou Magos, né? E o Gorgias não vê nenhum problema de ligar a arte da persuasão a essas artes da magia e da feitiçaria, né? Então ele aprofunda essas heranças da feitiçaria necromante ao usar uma série de expressões ligadas ao Goes, enquanto o Empédocles não se auto-intitula, já falei isso. Bom, mesmo estando a par da depreciação da arte do Goes como charlatanismo, Gorgias optou por expandir a noção de goeteia, anexando-a à fala humana em geral. Por mais que reconheça os perigos da arte que persuade e modifica, né, metástase em alma, ele mostra como essa feitiçaria necromântica de apelo irracional se faz presença no próprio funcionamento do logos. Gorgias foi o primeiro a associar goeteia e magia, é o Graf que fala isso. Frisando como as artes que plasmam, os erros da alma e ilusões da persuasão, né? Então, aí eu como falo das bruxas e não vou poder falar disso, mas é bem legal o ponto C, porque eu começo falando das várias mulheres que têm essa arte da farmaqueia em, né, tragédia, na épica. Depois eu falo da Helena mesmo, na épica, e depois eu chego no Gorgias, né? Eu vou só falar a conclusão que eu cheguei nesse ponto, que é, Gorgias conclui que qualquer que tenha sido a causa, Helena é inocente. O elogio é um antídoto para os atenienses envenenados, que culpabilizavam Helena. Ao espiar a culpa da mulher fármaco, Gorgias reproduz performativamente outro efeito mundo. O siciliano percebe que a imagem de Helena, do mesmo modo que foi plasmada pelo poder da poesia, pode ser metamorfoseada através da potência fármaco-feiticeira do discurso. Né? E não é, aí ele fala, não é difícil, né, persuadir aqueles que não podem facilmente nem lembrar o passado, nem examinar o presente, nem predizer o futuro. Né? Gorgias, tecendo uma nova Helena, propõe também uma nova imagem do feminino, que é o que eu vou tentar defender agora no meu doutorado também, essa relação de Gorgias com o feminino, com a cosmética, com a prostituição e tudo mais. Ainda tem tempo ou eu termino por aqui? Pode falar mais um pouco. Termine. Quer dizer, termine de falar o que você quiser. Eu acho que eu vou só dar um gostinho aqui desse ponto do cabaré, que é legal, e aí eu vou encerrar por aqui mesmo, né? Porque não vai dar para eu queria falar das considerações finais, mas é muito complexo. Só que logo eu vou estar com ela pronta e o Aldo manda para quem tiver interesse também. Vou disponibilizar. Mas eu vou falar antes que eu gosto desse do cabaré, eu acho que é legal. Bom, ponto B, né? Enfatizando os aspectos heterodoxos, indecentes, heréticos, subversivos que sempre acompanharam a feitiçaria sofística, ressaltamos que feiticeiros, sofistas, bruxas e putas curam, gozam e riem juntas. Talvez as fogueiras inquisitórias sejam acesas exatamente porque essa cura, esse gozo orgiástico, esse riso selvagem, desconcertam demais quem, sem saúde, não goza nem ri. Só a orgia sabática possibilita experimentar, né, cito Clarice, Paixão, segundo GH, a alegria crua da magia negra. Mas até mesmo o gozo oriundo dos jogos discursivos, dos textos brincadeiras, parecem ser venenosos demais para aqueles habituados a se drogar com seriedade. Vale lembrar dois alegres gestos intelectuais afetivos do riso e do jogo brincadeira que marcam a polêmica sofística particularmente gorgiana. Primeiro gesto, a ideia de destruir a seriedade pelo riso, mas também o riso pela seriedade, que foi catalogado por Aristóteles, né, na retórica. Segundo gesto, discursar jogando o jogo, ou a própria brincadeira textual, que é o elogio de Helena. Pelo menos é assim que o Gorgias descreve seu discurso no último parágrafo do elogio, 21, né, parágrafo 21. Embaixo dessa ponte Pagignon, né, sendo Pagignon, esse jogo discursivo ou brincadeira texto gorgiano, muita água já correu. Apontamos dois caminhos propostos por pesquisadores da sofística, notoriamente do pensamento de Gorgias, o caminho interpretativo de André Steiner, né, que aponta que é equivocado usar o texto brincadeira como pressuposto para não considerar a sério a obra de Gorgias, pois desde pelo menos Isócrates, discípulo de Gorgias, que levou a sério o pensamento do mestre, né, cito ele, no interpretação das sofistas, temos evidências suficientes para estudar seriamente os discursos de Gorgias, né. Então, André Steiner
parece querer ressaltar nessa chave de leitura o fato de que a seriedade destruindo o riso é movimento igualmente possível, né, que as pessoas parecem esquecer, da filosofia gorgiana, né, é um movimento de riso destrói seriedade também destrói o riso. Feitiçaria farmacêutica e magia periclitante, o manejo do discurso na mesma medida, desculpa que eu me perdi, em que pode divertir, também pode destruir. O importante nesse modo sério e ao mesmo tempo debochado de persuadir e pensar é justamente o pensamento em movimento cíclico, que tragicamente se destrói e se diverte. Consequentemente, o movimento do pensamento é sempre perigo trágico-cômico. Já no Caminho de Cassan, né, ela relaciona o gozo brinquedo gorgiano com o gozo discursivo feminino, né, ligado desde Homero ao poder farmacêutico de Helena. E ela relaciona esse gozo brinquedo gorgiano com o gozo na psicanálise lacaniana, né. Este tema é trazido principalmente a partir da parte 3 da obra Jacques o Sofista. E nessa mesma obra, Cassan rememora a ousada pretensão que atravessa suas pesquisas filológicos-filosóficas, narrar uma história sofística da filosofia. Porque eu estou, né, só a história sofística da filosofia dela, mas eu estou formulando essa, estou parafraseando ela, evidenciando que esta é sempre uma, aí as palavras da Cassan, história contada do lado da puta. A história sofística da filosofia, se é uma história narrada do lado da puta, precisa ser celebrada de forma mais encantada e glamourosa, mais dançante e alegre, mais noturnamente taciturna e perigosamente feiticeira. Cabe, então, enaltecer afirmativamente a antiga analogia entre sofística e prostituição. A associação sofista-puta aparece em diversos textos da antiguidade, é insinuado por Sócrates, Xenofonte, por Aristófanes e muitos mais. Entretanto, buscamos trazer essa analogia para evocar sua força e exaltar sua audácia. Putas e sofistas como uma inusitada irmandade selvagem, unidos por suas experiências limítrofes das forças eróticas, por suas profissões que radicalizam as potencialidades prazerosas para além das zonas domésticas e das fronteiras morais. Testar, extrapolar, desterritorializar os limites, criando novas zonas de circulação monetária, crematística financeira, de circulação verborrágica, crematística da palavra, de circulação orgática, crematística do gozo. O Cabaré de Padilha, né, isso aí já é um trecho a mais, que depois eu faço várias conexões, é só para vocês pegarem um gostinho da Padilha aí no meio, para não perder. Cabaré de Padilha, o salão retórico erótico de Aspásia, não são apenas espaços de aprendizado do erotismo. Sendo locais de excesso dos prazeres e desejos, o cabaré também é o lugar de exercitar os saberes mânticos, aprendendo com Padilha a adivinhar, que é sempre também lembrar e vivenciar. Padilhar a democracia, né, Simas e Rufino, é isso? Se padilhar, né, a noção de padilhar, e também o Adalto Lobo, né? Padilhar a democracia é perceber que o cabaré ateniense de Aspásia é tão político quanto a ágora, a assembleia ou o conselho. Né? Essa intempestiva escola bordel de Aspásia é um ambiente político poderoso, que nos ensina muito sobre a libertinagem e a anarquia, constituintes de espaços efetivamente democráticos. Mesmo expulsa dos locais administrativos e oficiais da polis, o bordel é um local de fazer político afetivo milenar das mulheres. Muitos trabalharam em silenciar o legado de Aspásia como mestre da retórica, sofista e filósofa, mas se os boatos sobre seu prostíbulo são suficientes para não duvidar de sua reputação como etaira, como prostituta, como cafetina, coviteira ou concubina, os boatos doxográficos sobre sua poderosa influência no círculo de Péricles e sobre sua maestria erótica, sofística e filosófica também devem bastar para ninguém mais questionar seu legado enquanto leoa política, sofista e filósofo. Estamos propositalmente ignorando aqui as distinções entre pornai e etaira, né? Para frisar que Aspásia, transitando, transando, transformando, transgrediu, subvertendo a hierarquia que subdividia as mulheres atenienses em esposas, concubinas, etairas, prostitutas, né? Ao lado de Péricles, ela era sua amada parceira, vivendo como sua esposa, mas com a liberdade de etaira. O povo ateniense a via polemicamente como concubina, que foi escolhida por Péricles, enquanto parceira, mesmo não podendo ser legalmente sua esposa, né, por ser estrangeira. Entre intelectuais, foi lida como etaira, e no palco cômico foi colocada entre as pornai. Contudo, há algo a ser considerado na distinção entre pornai e etaira, né, que aí eu também quero trabalhar mais no meu doutorado. Se o banquete pode ser considerado enquanto um ambiente de educação retórica erótica e de debate político, e se a etaira é geralmente uma estrangeira
culta que ocupa relevante posição nesses banquetes, então seria possível ler, a partir do legado sofístico de Aspásia, a Zetaira como sofistas mulheres? Né, é o que eu vou tentar defender, porque sim, no doutorado, porque não deu tempo de fazer isso no mestrado, só indiquei a possibilidade, né? Mas afirmar a existência das hetairas sofistas é uma necessária extrapolação que apoia-se na presença de Aspásia, no intuito de defrontar essa lacuna canônica que subestima o papel didático, retórico, erótico, político e intelectual das mulheres na história da retórica e da sofística. Né? Então, ainda cabe destacar dois aspectos das hetairas sofistas, e aí eu já vou concluir, que são caros ao nosso estudo. Elas são lembradas por propagarem artes estrangeiras da sedução e também da necromancia. Né? Friné, inclusive, foi processada pela sua arte necromante. Né? Então, frequentando cemitérios, realizando ritos e orgias, praticando e ensinando procedimentos necromânticos, seduzindo, enfeitiçando e conduzindo nos banquetes por meio dos sons, né, dos instrumentos em que eram versadas e através da voz, das palavras. As hetairas sofistas parecem bastante próximas da sedutora feitiçaria sofística, em especial da bruxaria discursiva gorgiana, né, herdeira da necromancia, e particularmente lembrada por seu estilo sedutor. Então é isso, ainda faltava muita coisa, eu ia falar agora do cerâmico, mas eu sabia que não ia dar tempo, só que eu acho que já deu para dar um gostinho de como está a pesquisa, e é bom a gente conversar também, eu quero ouvir vocês, não quero só ficar falando. Muito bom, excelente, maravilhoso. Adorei. Abrimos agora para perguntas. Eu já começo fazendo a primeira pergunta. Eu vou logo, com minha prerrogativa de professor, a questão, obviamente, eu lembrei de Medeia, né? Que o próprio nome vem dos medos, certo? Uhum. E tinham essa relação confusa com os persas, né? Alguns não conseguem nem diferenciá-los, né? Embora os medos vivessem nas altitudes, né, entre 900 e 1.500 metros de altura, ali nas proximidades do Mediterrâneo e tal, e não deixaram linguagem escrita, né? Então, mas a Medeia é representada, né, fazendo, inclusive, sim, quando ela faz aquele casaco pro rei lá. O Creonte, né? Isso, que ele fica sim, queima completamente, né? Parece que é uma coisa de dragão, veneno de dragão, que pega isso, fogo, aí toca em contato, pega fogo. Então, eu falo um pouco nesse parte do... eu nem lembro como que é o nome mais com C, eu esqueço, deixa eu olhar aqui. Que é do ponto de Helena, né, que chama... abrindo aqui, a Helena de Gorgias, né, espiar a culpa da mulher fármaco. Eu vou explicar essa coisa da farmaqueia como um assunto feminino. Aí eu falo dessas várias mulheres, eu falo principalmente de 3, né, da Medeia, da Circe e da própria Helena. Então, aí, tipo, eu cito várias por cima, né, os nomes, falo de alguns eventos, né, do próprio... as que interagem com a Helena mesmo, né, que entrega o Polidâmina, que entrega o fármaco para ela no Egito, e tem várias outras, Peone, né, e de tragédias também eu coloco algumas, como a Fedra, né, então eu coloco algumas dessas mulheres, aí eu falo um pouco mais da Medeia, só que aí eu também, por quê? Né, por causa da Suton, que ela relaciona a mulher, o bárbaro, né, asiático ou qualquer bárbaro também, aí incluiria o persa, o bárbaro, exato, o selvagem, que eu não consegui falar desse aspecto, eu falaria mais na parte da cosmética, né, que eu oponho o estilo ático ao asiático, para poder mostrar como que o Gorgias, mesmo, né, sendo considerado grego, se aproxima muito mais desse estilo bárbaro, né, desse estilo asianista. E aí dá para trazer essa questão dos persas também. É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Se esse preconceito que Aristóteles, por exemplo, Gorgias, o próprio Platão tem em relação a Gorgias, é baseado na percepção que eles têm de Gorgias como se fosse um bárbaro, literalmente, porque os medos são bárbaros para os gregos, né? Sim. Especialmente para os atenienses, todo mundo é bárbaro, né? Mas ainda mais o Aristóteles fala, inclusive, de cortar a língua, né? Isso é uma coisa que me interessa muito, que eu vou usar muito agora no doutorado. Né? Mutilar a língua. Olha isso, que coisa maluca. Olha como que aproxima demais também, novamente, o sofista da bruxa, né? No sentido de que, da mordaça, como eu tô tentando trazer, a questão da rédea, né? Através da Federite. Mas tem vários também que estudam a sofística que falam dessa importância, que aí o sofista é tratado como farmacós, né? Aquele que vai ser queimado, expurgado,
né, agredido para que a cidade recupere a sua ordem, né, para que... Então é isso, é o estrangeiro, né, o asiático, é o bárbaro, mas é também isso do feitiço, né, então é os Medas também, né, tudo, e também tem o Protágoras, né, o Protágoras, a gente tem, é difícil por causa que essa questão é sempre a doxografia, né, mas a gente sabe que o Protágoras tem muita influência dos Medas, porque ele teve um Meda como preceptor, ensinou ele coisas, e aí ele tem a prática da incorporatização, né, que ele fala que nós somos deuses, tal, porque a gente incorpora, né, isso é totalmente dos Medas, e o filósofo vai lembrar disso, né. Então também tem uma parte muito legal do filósofo, que eu não cheguei a falar, mas eu falo mais no capítulo de Platão, que ele fala, né, da sofística como mais próxima da mântica, não, é isso? Eu não lembro, ele coloca a filosofia como mais próxima dessas adivinhações dos astros, tal, né? São as duas formas oraculares, mas uma seria esse oráculo mais do destino ligado às estrelas, né? Que é a da filosofia. E outra é da leitura da mão, né? A importância da mão para a sofística, né? A crematística mesmo, né? Que o Aristóteles vai criticar como mal da economia, tal. Na verdade, é uma prática corrente ali dos sofistas, né? Então, essa coisa da mão, a quiromancia também, como a leitura da mão, né? Outra palavra também que vem nessa linha, que o Pausanias usa muito, dos favores, né, eróticos, tem a ver também com essa coisa da mão, né? Do carinho, mas é um carinho da mão também, né? Então, toda essa questão da mão, ligada tanto à forma oracular. Então, é como se o sofista ele percebesse o oráculo mais no detalhe das coisas, né? E os filósofos não, ele gosta de ver o grande, as estrelas, né? Eu acho linda, assim, essa divisão do filósofo. Eu chego a comentar um pouco ela também. Mas é muita coisa, né? E é uma área que, igual eu falei, eu acho que fica muito perdida. Não é que não tem importância as outras coisas. Eu acho igualmente importante estudar o tratado, né? Estudar Gorgias é legal de todo jeito. Mas eu vejo que, assim, igual eu estou usando uma mulher da antropologia. Porque a própria de Romilly, eu sinto que ela tenta racionalizar demais, trazer para o lado da ciência. Agora, a Carastro já não, né? Ela já pega esse lado mais feiticeiro mesmo da coisa, sabe? E aí, tem mais perguntas? É legal, né? Que, eu pensei ainda numa questão da verdade inconveniente dos sofistas, né? Porque ali, em Atenas, temos o nascimento desses chamados valores ocidentais de racionalidade, né? E, segundo o que você está dizendo aí, né? O sofista vai contra isso, né? Porque ele traz aspectos da realidade que essa racionalidade ocidental nascente quer se livrar, né? Essa racionalidade não quer saber de nada disso que você disse, certo? Sim, então, e eu lembrei, é legal pegar esse lado do irracional, né? Tipo, exatamente. É uma pesquisa que está sendo feita já há tempos, né? Igual os gregos e o irracional do Dodds, é uma pesquisa clássica nesse sentido já. Mas eu acho que assim, ainda é muito assim, sabe? Ainda uma visão. Platão, gente, Platão é feiticeiro demais. Platão é o mais feiticeiro de todos. Às vezes eu vejo que ele é até mais feiticeiro que o Gorgias, dependendo do. Que ele amplia mais, sabe? Ele amplia ainda mais essa questão da goeteia, dos encantamentos. Só que, claro, é sempre com essa, né, uma prioridade do didático, do ético, do político sobre o persuasivo, né? Mas tá ali a feitiçaria, né? Por mais que ele tente domesticar em retórica a persuasão, ela tá ali ainda, né? E na minha visão, eu vou procurar aqui, tem uma frase que eu gosto muito, assim, não vou achar agora, mas uma frase da Cassan, né? Que ela fala dessa coisa do Kairos como a temporalidade do Kairos, ela é impossível de ser espacializada. E quando a filosofia transforma a persuasão em retórica, ela espacializa. Então já não é persuasão mais, sabe? Então essa coisa do Kairos como tempo, templo, têmpora, né? O movimento é impossível de espacializar, né? O acontecimento, a oportunidade, né? Então, é um excedente, né? É um excedente sofístico que é incapaz, na minha visão, é impossível de ser domesticado. Por mais que a gente tente domesticar, e a gente chame de retórica uma parte disso. Ok, isso aí eu concordo. Mas eu acho que a persuasão sempre excede a retórica, né? Isso é uma coisa da Cassan, assim. Eu peguei muito da Cassan mesmo. E eu vejo também leituras muito limitantes em relação a isso. Eu gosto muito da leitura da
Giombini, né? Não só porque ela... Stefania Giombini, que é uma italiana que está produzindo bem sobre Gorgias e tal, ela tem um artigo sobre Aspásia, muito bom, e tem textos sobre Gorgias excelentes, e ela fala, olha, gente, está na hora da gente, né, endossar uma leitura epidítica de Gorgias. Chega de falar de Gorgias retórica. Não tem retórica, gente, em Gorgias. Não tem a palavra retórica, né? O Chiappa fala muito isso. Não tem. A gente pode falar de uma forma, né, retrocedente, de maneira anacrônica? Podemos. Mas não é retórica, sabe? Eu acho que é exatamente isso que escapa, né? Escapa a esses tropos, né? A essa espacialização, né, do discurso. É uma coisa que é puro tempo, é puro acontecimento, é flecha o tempo todo, né? Por isso que eu acho que o mais legal do Gorgias é isso. Às vezes eu fico deixando as coisas para fazer em cima e tal, porque eu acho que esse tipo de falar, né, o acontecimento, o improviso, igual eu falei quando você perguntou no início da aula passada, tipo, às vezes você fala no improviso, você fala melhor que se você ficar planejando. Por quê? Porque é o Kairos, né? E o Kairos é ritualístico, né? Ele tem a ver com uma maneira de você se posicionar no mundo que você, né, para usar a expressão do Gorgias, como o Unterstein ressalta, é o de Kaióteros. Né? Você entra em contato com o mundo, né, através de um justo engano, não porque você entende o mundo, não porque mas porque você participa do mundo. Você entra em contato com o real, né, e é uma relação erótica, então, de Kaióteros é uma relação erótica e justa ao mesmo tempo, né, mas é só através do Kairos. É impossível que o de Kaióteros venha de outro jeito, né. Então é isso, é o acontecimento que faz com que a gente seja capaz de enganar, encantando, né, e ser enganado também, ser encantado, ser enfeitiçado. Maravilha, maravilha. Deixa eu abrir aqui para perguntas. Você já leu o Tratado do Antifonte? Ele fala justamente sobre isso, sobre a questão do... Li, eu adoro o Antifonte também, eu cito um pouco ele ali, mas pouca coisa que... Eu gosto muito dos Salles, né? O Salles tem leituras incríveis, assim, dos dois. Eu não sei se é do Rio... Como que é o primeiro nome dele agora? Tô esquecendo. Gente, me fugiu. Bom, depois eu vou te mandar, mas tem uma que chama... eu lembro do nome do doutorado dele, Raízes Sofísticas, né? Que ele fala dessa relação entre né, do Antifonte como discípulo do Gorgias e dessa questão de uma condenação da escrita. E o que quer dizer que você não pode escrever? Claro que não, né? Ele escreve condenando a escrita. Assim como Platão, ele escreve condenando a escrita. Mas é uma escrita viva e é uma escrita para defender, afirmar, né, e colocar a prioridade da oralidade, colocar a prioridade desse acontecimento discursivo, né? Exato. Deixa eu abrir aqui para o pessoal. Perguntas, pessoal? Joelson tem perguntas ali, ele está ali. Oh, dessa vez não, porque a Raquel é realmente uma feiticeira, né? Vai conduzindo a alma da gente... Mas só elogiar o trabalho. Uma fala assim que... Eu tô aqui na frente do meu altar. Tá aqui minhas velas. Eu só apresento aqui perto, senão não dá. É uma feiticeira nata aí. Não? Só agradecer por sua fala, mas não tenho questões relevantes. E quando você falou do bordel, né, como lugar... Você não falou do prostíbulo no bordel, como lugar privilegiado, né, da política mesmo, me lembrou muito do romance de Dona Beija, né, porque é um romance histórico, né, e segundo os historiadores, a casa dela era o centro político da cidade, efetivamente, não era, por assim dizer... Qual romance? Eu não ouvi que você falou. Dona Beija, um romance daquele ciclo mineiro, é um romance fantástico. Eu não li esse, eu já ouvi falar muito, mas nunca li. Você precisa ler, porque tem tudo a ver com o que acabou de dizer. Memória de Umas Frutas Tristes, né? A Rosa Cobarcas. Sim. Porque ele também fala, né? Ela não paga imposto, ela não paga multa, ela não paga nada. Ela do bedel da cidade, né? Todo mundo, ela mais... Aí eu coloquei a Rosa Cobarcas, mas eu devia ter, né? Vou ler. Ela era genial nisso. Ela é do Agripa Vasconcelos, que escreveu uma série de romances do ciclo mineiro, né? E morava em Araxá, né? A Dona Beija. É uma personagem histórica, não é uma invenção. E ela era exímia na arte de conversar. Ela entretinha os convidados. Ela tinha um salão muito bonito, com um aparato assim, luxuoso e tal, né? Então a pessoa que ia
de noite na casa dela, e ela tinha vários convidados, né, e só iam os convidados, não podia qualquer um entrando. A pessoa é como se comprasse uma experiência de estar na corte, sabe? Era como se estivesse na corte, e ela era exímia conversadora. E aí o padre, os políticos todos e tudo mais. Muito interessante, bate total, 100% com o que você falou aí. E analfabeta, não é, Aldo? Isso, a palavra viva analfabeta. Pura. Palavra viva analfabeta. Pura. Ela pedia para os escravos contarem histórias, lerem os livros, e ela ouvia aquilo. E aquela palavra, não é? Como a feitiçaria mesmo, ela era levada, por isso ela não lia, mas ela ouvia. Sim. O professor Leandro tem uma pergunta, o professor Leandro Garfo, que é da Federal do Sul da Bahia, ali de Teixeira de Freitas, um lugar muito maneiro. Obrigado, Raquel, aprendi muito aí, muita coisa que eu não sabia, né? E tua fala suscitou um pensamento aqui, uma pergunta aqui, acho que não tem resposta, mas que acho que é interessante a gente pensar, né? Veja, tem aí homens e mulheres desse mundo grego antigo, né, pensando a adivinhação, pensando o futuro, né, e como sabê-lo e tal. E tem uma palavra que talvez possa ser motivo de investigação sua mais para frente, já que você está no doutorado agora, né, que é cosmética, né? Cosmética é uma palavra interessante porque tem a ver com esse cosmo, com essa ordem, né, e que acaba sendo algo colocado para a mulher, né, no nosso tempo, né? Então é como se quisesse ordenar a mulher, né? Sendo que a mulher não precisa ser ordenada, e nessa época não precisava ser ordenada. Então como é que isso vira algo direcionado para as mulheres? Acho que é interessante pensar isso. Eu não sei se você já pesquisou isso, né? Então, eu ia dar uma palhinha disso, sabe? Só que não deu tempo, porque o ponto A, né, chama exatamente cosméticas discursivas, foi como eu coloquei? E aí eu trago exatamente isso, a questão do feminino, né? Eu trago ali... Eu oponho primeiro o estilo ático ao asiático, né? E o ático vai ter uma relação com o masculino, o asiático com o feminino, sempre, né? Chama cosméticas sofisticadas, o estilo florido das performances, né? E aí, nesse ponto, eu tento tratar tanto da questão da cosmética, quanto da questão da performance mesmo, né? A epidixis como a melhor maneira de traduzir epidixis por performance e trazendo essa noção contemporânea de performance junto, né? O sofista como um performer, mais do que como um orador, né? Como aquele que está sempre performando, né? Então, a maquiagem é importante, a vestimenta é importante. Por isso que eu tô sempre falando do púrpura, né? Da cor do Gorgias ser o púrpura, né? Dele fazer questão de se vestir assim, né? E dessa questão da maquiagem, né? É maquiar o discurso, no fim das contas, né? Eu vou dar só um paragrafinho de como isso apareceu na minha dissertação, já que, tipo, eu acho que vai ser legal, vai mais responder sua pergunta do que eu falando. Né? Ático. Validamente ático é o gosto estético predominante, que preconceituosamente condena tudo que não é monótono, sóbrio, direto, neutro, objetivo, claro, simples, nu. Né? E a górgona siciliana, a assombrar nosso estudo, é lembrada precisamente por seu falatório exagerado, confuso, excessivamente elaborado, enfeitado, maquiado, com todas as figuras cosméticas disponíveis na necessaire do discurso, mas que dizendo nada é, nada diz, né? Colorismo florido e a estética asianista de Gorgias já foram chamados, né? Aí é o Pernod, é o estudo do Pernod, isso daí. Oratória corrupta, degenerada, indecorosa, profana e prostituta. Ele vai mostrando em vários ali, né? Principalmente da segunda sofística. Como que tem esses juízos de valor sobre o Gorgias. As máscaras, as vestimentas púrpuras, as tinturas farmaconfeiticeiras da performatividade sofística nos lembram que a ordem também é ornamento e o cosmos é cosmético, né? Então é isso. E aí, tipo assim, depois eu vou falar uma coisa aqui também, mas eu não vou ler para vocês, vou só falar, né? Que é o que eu tento opor. O que eu falo, né? Eu falo assim, o Gorgias, ele fala pra gente que o discurso é manipulador, que o discurso é violento, né? Que o discurso rapta. Ele deixa isso muito claro, né? Que o discurso tem essa coisa da maquiagem, né? Ele e vários outros sofistas deixam isso claro, mas eu acho que ele principalmente, né? Ele é o mais safado mesmo de pegar e admitir. Mas eu vejo uma sinceridade nisso muito maior do que a sinceridade do parresiasta. Aí eu tento opor, né?
a figura do sofista como a figura daquele, né, que é um drag, né? Ele se monta todo e performa e tem, né, toda essa questão do feminino. O sofista ser visto como um corpo feminino, muitas vezes, né, ali dentro de Atenas, né, por causa das suas maquiagens, por causa do jeito que ele se veste, por causa do jeito que ele fala. Então é lido como um corpo efeminado. E ele não vê problema nisso, ele usa isso para sedução, né? Ele usa isso como forma de recurso retórico, né, como forma de deixar mais bonita a arte da persuasão. Agora, o filósofo, né, essa coisa da nudez, não vou vestir nada, né, vou morar no barril, coisa bem cínica mesmo, que é o oposto disso, né? A sinceridade tem a ver com ser totalmente despido de ornamento, né? O Foucault fala muito disso, opõe o retórico e o filósofo, sendo o filósofo parresiasta, e o retórico, esse que é o ser do ornamento já. Agora, eis a questão, a gente está aí, né, com alguém no poder, até agora, que ficou falando, que falava a verdade, que era incorruptível, todo mundo sabia os podres, mas esse poder daquele que se afirma, eu sou o verdadeiro, né? A construção do ethos do orador como aquele que eu não minto, aquele ali, ó, aquele é corrupto, aquele é mentiroso, mas eu não, eu sou sincero, né? Olha isso, como isso é problemático, olha como isso é fascínora em vários níveis. Né? Então, eu acho que é a hora da filosofia. Eu não estou falando para a gente abandonar as verdades, né? Não estou falando para a gente abandonar aqui, isso daqui, a discussão, a gente trocar ideia, porque isso é o necessário, mas talvez seja o momento da gente abandonar essa falsa neutralidade, né? Essa coisa do estilo ático, que não tem como você simplesmente falar que existe, né? Não existe essa coisa do neutro, do imparcial, pelo menos para o Gorgias não existe, né? Para o Gorgias sempre vai ser tendencioso. Até mesmo a persuasão visual, né? A persuasão visual, ele fala, faz padecer de uma doce e agradável doença, né? Essa coisa é uma doença. Você padece, é agradável e doce, né? Você vê uma imagem linda, você sente aquela dor, vê aquela escultura, vê aquela pintura, né? Seja o que for, mas isso adoece, né? Nem a persuasão visual, né? A persuasão por imagens e por corpos, né? Que os escultores e os pintores fazem, está isenta dessa manipulação, né? Nem ela está isenta dessa violência. Então, eu acho que isso é legal do Gorgias, sabe? A gente vê que ninguém é inocente e que mesmo esse que se prega, né, como verdadeiro, que muitas vezes nessa oposição sofista, filósofo, acaba sendo filósofo, tá assumindo uma posição, né? Tá assumindo uma parcialidade, né? Já não é neutro. Então, eu acho que é isso. Tudo bem, se a gente admitir não é neutro, eu estou do lado da verdade. Mas, pelo menos, assim, tem essa admissão e entenda que o discurso é, sim, manipulador, né? Não tem como falar que só porque eu quero convencer através de argumentos racionais você de algo, isso não é manipulação, sabe? É um convencimento ainda. Então, eu acho isso principal, assim, do Gorgias. É por isso que eu quis estudar o Gorgias em ética e política, né? Porque eu acho que tem tudo a ver. Falo muito, assim, das Paz e do Péricles, dessa questão da política, depois falo do Sócrates bastante também, né? Essa coisa do Platão colocar o Sócrates como o verdadeiro político, aquele que é capaz de conduzir para a virtude, não o sofista. Acho isso muito interessante. Acho a discussão política da sofística mais importante, sabe? Que muitas vezes fica de lado. Legal, parabéns. Muito obrigado. Temos que... Não, longe agora temos que... Já estamos atrasados há 40 minutos de atrasados. Depois vamos convidá-lo para fazer uma outra palestra. Realmente... Obrigado. Obrigada, gente. Vamos passar imediatamente, parabéns, excelente, para a Tatiane. Tatiane? Estou aqui, professor, porque está meio lento aqui o computador. Tá certo. Tatiane a sua companheira também de doutorado, também faz sobre Gorgias, ela fez um mestrado comigo aqui em Gorgias, no Palamedes. Eu tenho que parar, né? Eu deveria parar. Deixa eu parar aqui, porque senão fica um super vídeo aí. Deixa eu começar de novo.